Agora eu vou colocar um outro tipo de reta aqui que muita gente esquece, que é a função constante. Função constante também é um caso particular de função afim, né? Você pega a fórmula geral da função afim, y é igual a x mais b. Bom, se você matar o b, você vai ter uma função linear. O caso geral é função afim. Tem coeficiente angular e coeficiente linear, né? Então eu falei que quando você tem coeficiente linear igual a zero, você tem a função linear. E se o a é que for zero, você vai ter y igual a b. Então quando você não tem coeficiente angular, ou seja, ele vale zero, você vai ter uma função desse tipo aqui, y igual a b. Então isso é o que a gente chama de função constante, ou seja, a função tem sempre o mesmo valor, no caso aqui b, independentemente do x. E o gráfico dessa função constante é um negócio assim, ó. Tem aqui o teu plano cartesiano. Escolhe uma constante qualquer. Que tal 3? A constante igual a 3? Eu fiz o b igual a 3. Então o gráfico dessa função y igual a 3 é isso aqui, ó. Tá, então esse aqui é o gráfico da função constante y igual a 3. Tem também a função nula, que é um caso particular de função constante. Eu vou fazer aqui, ó. A função nula é quando você tem a igual a 0 e b igual a 0. Y igual a x mais b. Se você tiver o a igual a 0 e o b igual a 0, só que vai dar 0. Então y igual a 0 é a fórmula da função nula, que é um caso particular de função constante. Claro que por sua vez, é um caso particular de função afim. Vamos desenhar aqui a função nula. Ela passa aqui pela origem, né? É uma reta horizontal passando pela origem. Aqui, ó. Y igual a 0. Ficou mal desenhado, né? Agora eu vou mostrar uma outra reta que não é uma função, mas eu vou apresentar para vocês que pode ser que tenha alguma utilidade, tá? Na verdade, não é uma função. O que eu vou apresentar é isso aqui. Uma reta vertical. A reta vertical, ela não é uma função. Vamos dar um exemplo de reta vertical aqui. X é igual a 4. Essa equação, x é igual a 4, ela é a equação de uma reta. Só que ela não é uma função, é uma relação. Então eu vou pegar o x igual a 4, vamos colocar aqui o 4. Aqui é o x vale 4. Então a gente faria uma reta assim, ó. X é igual a 4. Ou seja, para qualquer ponto que você pegar nessa reta, o x vai valer 4. Quer dizer, isso aqui seria o ponto 4, 0. Aqui seria o ponto 4, 1. Aqui é o ponto 4, 2. Aqui é o ponto 4, 3. E assim por diante. Então x vale 4. Agora, por que isso aqui não é uma função? Porque você não pode ter vários valores de y correspondentes a um único x. Poder pode, só que aí isso aqui vai ser uma relação. É o conjunto do x e y de tal forma que o x seja sempre 4. E o y pode ser qualquer um. Tá? Então a função afim, y é igual a x mais b, ela não representa esse tipo de reta aqui. Porque a fórmula dela é diferente, ela tem que ter um y. Y é igual a alguma coisa. Essa função que eu coloquei, x igual a 4, ela nem tem o y, ela não é função. O y tem que ser uma função. Isso aqui não está aparecendo o y, então não dá certo. Então é o que acontece quando você pega um negócio desse tipo, né? Você tenta achar uma fórmula para uma coisa que não tem fórmula. A fórmula é só para x. Agora, por falar em função afim, eu vou mostrar esse detalhezinho aqui que você já estudou lá atrás quando você estudou sistemas lineares, né? Sistemas de equações do primeiro grau. Então esse tipo de sistema também é chamado de sistema linear. Por razões históricas, tá? A rigor,
a gente não pode chamar de sistema linear, porque essas equações aqui não são equações lineares, tá? Elas são representadas por funções afim. Então, quando você tem um sistema como esse, 2x menos y é igual a menos 2. Isso aqui é uma reta, né? Se você exprimir o y em função de x, nessa primeira equação, você vai encontrar. Passa o y para cá, você vai ficar com y é igual a 2x mais 2. Né? Colocando y em função de x, então você deixou na forma de função. É como se fosse um negócio assim, f de x é igual a 2x mais 2, quer dizer, uma função afim, que é isso aqui. Esse é o gráfico dela. Bom, adivinha que ponto é esse aqui? Esse ponto aqui, ó, é o 2. Claro, é o ponto 0,2, né? É o ponto onde essa primeira reta, que corresponde a essa primeira equação, cortará o eixo y. É quando x vale 0. X valendo 0, ó. O x valendo 0, o y vai dar 2. X igual a 0, y igual a 2. E essa outra aqui a gente pode escrever assim. Y, vou até usar outra cor. A reta azul, né? Olha só. Isso aqui vai dar y é igual a menos x mais 10. Menos x mais 10. Que é essa reta aqui. Olha só. Y é igual a menos x. Observe que o a dessa função afim vale menos 1. Né? Ou seja, o coeficiente angular é negativo. Quando o coeficiente angular é negativo, a reta fica como? Assim. Inclinada para cá. Ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo maior do que 90 graus. E qual é o ponto onde essa reta vai cortar o eixo y? É esse número aqui, que é o coeficiente linear. Então aqui é o ponto 0,10, né? É o y igual a 10. O que significa esse ponto de interseção dessas duas retas? Isso aqui é a solução do sistema. É um ponto que satisfaz simultaneamente a essa equação e essa equação. Ele está ao mesmo tempo nos dois. E como é que você resolve isso? Aí tem vários métodos para resolver. Você aprendeu aí no capítulo 9, né? Eu vou fazer, ó, isso aqui está convidando a você fazer isso aqui por adição, hein? Eu vou fazer por adição esse sistema. Eu vou somar uma equação com outra e aí vai sumir aquele y ali e eu vou achar o x. Olha só. 2x menos y é igual a menos 2. X mais y é igual a 10. Somando essa com essa, isso aqui vai ficar 3x. O y vai cortar, vai dar 0. E aqui vai dar 10 menos 2, 8. Então x é igual a 8 terços. Então no ponto de interseção, você vai ter x igual a 8 terços. E como é que a gente acha o y? Você pega esse x e substitui aqui, né? Eu vou substituir nessa equação aqui. Que na verdade é essa aqui com x trocado de lado, né? Então o y vale menos x mais 10. Ou seja, isso aqui é menos 8 terços mais 10. Que isso aqui vai dar 30 menos 8, 22. Dá 22 terços. Ou seja, esse valor de y aqui correspondente é 22 terços. 22 terços. Então, a solução desse sistema, que é o ponto de interseção dessas duas retas, é esse ponto aqui. O 8 terços, vírgula, 22 terços. E quando você estudou isso aqui lá atrás, você não precisava saber função, né? Na verdade, você não precisava nem saber fazer gráfico. Não precisava nem saber o que é um sistema cartesiano. Você podia resolver só olhando para as equações. Como eu fiz aqui, né? Ó, não olha esse gráfico. Você resolve apenas algebricamente, manipulando aqui os valores. Pega duas equações, soma com uma com outra, etc. Mas claro, esse assunto aqui está intimamente relacionado com funções, porque você considera que as duas retas do seu sistema são dois gráficos de duas funções e você quer achar a solução, que é um ponto que pertence simultaneamente a esses dois gráficos. Então são duas retas, tem um ponto de interseção. A solução é um ponto, que é isso aqui, solução única, né?
Isso a gente chama de sistema determinado, onde você consegue determinar a solução. Tem uma solução e é ela só. É perfeitamente determinada, algebricamente você faz. E graficamente é isso aqui que está acontecendo. Agora você sabe que tem outros tipos de sistema, né? Também você estudou lá atrás, no capítulo 9, que existem sistemas indeterminados e sistemas impossíveis. O que é um sistema impossível? É que não tem solução. Quer dizer, você tem duas retas que nunca se encontram. Quando o sistema é determinado, você tem duas retas assim que tem um ponto de encontro. Aquele ponto de encontro é a solução do sistema. Agora, e se essas retas forem paralelas, elas nunca se encontram, nunca vão ter um ponto comum, então não tem solução. E como é que a gente vê a fórmula de funções nessa situação, que correspondem a um sistema impossível? Eu vou dar um exemplo aqui. Y é igual a 2x mais 5. Y é igual a 2x menos 3. Pronto, isso aqui seria um exemplo de sistema que recai nessa situação. Olha só, essas duas retas aqui, elas têm o mesmo coeficiente angular, 2, tá vendo? 2x e 2x. Quer dizer, elas têm a mesma inclinação, formam o mesmo ângulo aqui. Por quê? Porque tem o mesmo A, mesmo coeficiente angular. Porém, essa aqui, ela tá com mais 5 e a outra tá com menos 3. Quer dizer, essa primeira reta passa no ponto 5 e a outra passa em outro ponto, passa no ponto 3, menos 3, quer dizer. Então não tem como essas retas se encontrarem. Se você tentar resolver analiticamente, sem olhar esse gráfico, você vai igualar isso com isso. Ó, y é igual a isso, y é igual a isso. Então eu vou fazer que 2x mais 5 é igual a 2x menos 3. Se você tentar resolver, esse 2x vai cortar com esse 2x, você vai chegar brilhantemente à conclusão de que 5 é igual a menos 3. Ou seja, isso é impossível. Então, graficamente é o que acontece. Um sistema impossível, ele tem as suas equações representadas por retas paralelas. Claro, eu estou falando de sistema de duas equações com duas incógnitas, tá? Sistema de equações do primeiro grau. Agora, aqui você tem duas equações que tá uma por cima da outra. É como se você tivesse isso assim, ó. Y é igual a x mais 2, seria uma equação, e vamos botar uma outra equação aqui. 3y é igual a 3x mais 6. Olha só, essas duas equações aqui, essa segunda equação é de Dirac, porque ela nada mais é que a primeira equação toda multiplicada por 3, tá vendo? Então você está falando duas vezes a mesma coisa. Essa primeira reta é igual a essa outra reta. Uma está por cima da outra. Então, não tem uma solução. Tem infinitas soluções. Qualquer ponto dessa primeira reta é também um ponto dessa segunda reta, porque as retas são a mesma, na verdade, né? Então, você tem aqui, ó, isso é solução, esse ponto é solução, esse ponto é solução, todos os pontos. Então, você tem aqui infinitas soluções. Então esse sistema é possível, porém indeterminado. Claro que você já sabia disso e também lembrava disso, né? Mas eu só estou apresentando novamente sob o ponto de vista de funções afins. E agora eu vou mostrar um tópico interessante que pode aparecer em questões. É o seguinte: eu tenho o sistema cartesiano e eu vou te dar dois pontos. Um ponto aqui e um ponto aqui, por exemplo. E eu quero que você ache para mim a fórmula dessa função. Quer dizer, y é igual a x mais b. No caso, claro, é uma reta, tem que ser uma função afim, né? Como é que a gente acha essa fórmula? Apenas conhecendo dois pontos. Se você tem dois pontos, automaticamente existe uma única reta que passa por eles. Isso é uma propriedade da geometria, né? Existe uma única reta que passa por dois pontos dados. Como é que a gente calcula algebricamente essa reta? Ou seja, a fórmula dessa função. Vamos ver como é que se faz isso.
Então, esse exemplo aqui. Encontrar a equação da reta que passa pelos pontos 1, 2 e 3, 3. Tá, tem uma formulinha que faz isso direto, né? Mas vamos ver uma vez aqui o que acontece se você não soubesse fórmula nenhuma. Qual é o fundamento matemático que tem por trás disso? Vamos fazer aqui o sistema de eixos XY, sistema cartesiano, e vamos marcar esses dois pontos aí. Na prática você não vai ter que ficar desenhando isso toda hora, mas aqui, como você está vendo pela primeira vez, deixa eu mostrar o que acontece. Eu vou marcar esses dois pontos aqui, 1, 2 e 3, 3. E eu quero descobrir a equação da reta que passa por esses pontos aqui. Tem várias maneiras de fazer isso aqui. No fundo é tudo a mesma coisa, tá? É só o caminho, são contas simples que você vai fazer. Só o caminho vai ser diferente para chegar no mesmo lugar. Olha só. Vamos encontrar o A dessa reta aqui desconhecida, tá? Como é que a gente acha o A? O A, você vai fazer o seguinte, você pega dois pontos quaisquer, claro, de preferência esses pontos conhecidos aqui, e aí você vai calcular o ΔY e vai dividir pelo ΔX. O que quer dizer isso? A variação do Y dividido pela variação do ΔX. Olhando para esses dois pontos dados aqui, o ponto 1, 2 e o ponto 3, 3. Quem é o ΔY? Vamos fazer esse menos esse. Delta quer dizer variação. Quanto que variou daqui para cá? Daqui para cá, o Y variou de 2, ó, ele variou de 2 para 3. Ele passou de 2 para 3. Então, o ΔY é 3 menos 2. 3 menos 2. Esse é o ΔY. A variação de Y entre esses dois pontos conhecidos. E quem é o ΔX? Quer dizer, o X mudou de quanto para quanto? O X passou de 1 para 3. Então, você, para ver a variação, você vê o último menos o primeiro, quer dizer, o valor final menos o valor inicial. Não pode trocar não, senão você acha errado. Então é 3 menos 1. 3 menos 1. Quanto é que vai dar isso aqui? 3 menos 2 dá 1 e 3 menos 1 dá 2. E aí você vai dividir o ΔY pelo ΔX. Divide um pelo outro. Isso aqui é o A da tua função afim. Ou seja, você acaba de descobrir que o A vale meio. Então, daqui você descobre que a tua função ela é isso aqui. Y é igual a meio de x mais o B que você ainda não sabe, né? Você já descobriu aqui o coeficiente angular fazendo ΔY sobre ΔX. Mas você não achou ainda o coeficiente linear. Como é que você vai achar o coeficiente linear? Fácil demais. Pega qualquer um desses dois pontos, pode ser esse aqui, ou pode ser esse aqui de baixo. Vamos pegar esse aqui. E substitui nessa fórmula. Ou seja, pega o x igual a 1 e o y igual a 2, e aí você vai achar o b nessa fórmula. Fazendo x igual a 1. Quer dizer, 1,2. Ou seja, x igual a 1, y tem que dar 2. Então você pega esses valores de x e y e joga aqui nessa fórmula. E aí você vai achar o valor de b. Então isso aqui vai ficar o y, que é 2, é igual a 1 meio de x, que é x. X vale 1 para este ponto, né? Mais o b. E aí você resolve isso aqui e vai achar o b. Quanto é que vai dar o b aqui? O b vai ficar 2 menos 1 meio. Então b vai ficar 2 menos 1 meio, que isso aqui vai dar quanto? 3 meios. Então você acaba de achar o A e acaba de achar o B da função afim. A fórmula então vai ser essa aqui, ó. Y é igual a 1 meio de x mais b. B vale isso aqui, 3 meios. Quer ver como tá certo? Substitui esse ponto 3, 3 aqui, vê como é que vai dar certinho, só para conferir. Olha só, se você substituir x por 3, o y vai ter que dar 3.
Tem que dar. Olha só, fazendo x igual a 3, o y vai dar o quê? Vai dar a metade de 3, mais 3 meios. Quanto é que dá isso aqui? 3 meios mais 3 meios dá 3. Ou seja, o x valendo 3, o y vai dar 3 também. Quer dizer que esse ponto aqui satisfaz a equação da reta, satisfaz a fórmula dessa função. E quer ver uma coisa? Quem é esse camarada aqui? Esse cara aqui é o ponto onde a reta corta o eixo y, é o b da função, né? É o coeficiente linear. E pode ver, faz o x igual a 0 aqui, ó. Fazendo x igual a 0, o y vai dar 3 meios. Então esse ponto aqui é 3 meios. Então você pode encontrar a equação de uma reta passando por dois pontos usando esse esquema aqui que eu utilizei. Você primeiro acha o A. Depois que você acha o A é ΔY sobre ΔX. Aí você calcula conhecendo esses dois pontos, né? Variação de Y dividido pela variação de X. Aí você vai para a tua fórmula, que já está 50% pronto. Já tem o A, só falta o B. Como que você acha o B? Pega um desses pontos que você tem e substitui aqui, você vai achar o valor de B. E aí, finalmente, você vai ter a equação da reta passando por esses dois pontos.